Enquanto você abre a tua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você fica com ela aí aberta, tá bom? A gente vai andar em alguns trechinhos dela, para a gente poder meditar um pouquinho. No último domingo em que eu estive aqui para ministrar a palavra, eu falei sobre a fé na prática. E eu quero continuar falando sobre isso. Quero continuar falando sobre a fé na prática. E é interessante porque, quando eu falei sobre isso, nas semanas seguintes, a gente foi ouvindo algumas coisas de Deus que me permitiram ir desenvolvendo isso e pensando nisso. A gente falou a partir do texto de Hebreus 11 da outra vez, e a gente viu a definição de fé, o que significava ter essa certeza, a esperança que nos move. Na semana seguinte, o pastor Juba, de manhã, fala para nós sobre o pecado da omissão, né? Que nós não podemos nos omitir diante das situações, das circunstâncias que a vida nos impõe. E viver pela fé, ou viver uma fé prática, passa exatamente por isso. Porque para viver pela fé a gente não pode se omitir. Existem circunstâncias e situações na nossa caminhada, seja ela pessoal, profissional, familiar, eclesiástica. A verdade é que a omissão, ela não faz parte do exercício de uma fé prática. Não dá para a gente se omitir e ao mesmo tempo querer viver pela fé. Não tem jeito, né? Então é preciso sempre que haja posicionamento da nossa parte, sempre. Depois o pastor Robson veio, e ele vem e traz uma palavra sobre o esperançar, né? E se tem algo que é decorrente, imediato da fé, é esperança. Porque não tem como a gente ter uma fé prática sem que haja em nós uma esperança viva de que aquilo que nós cremos se torna real, ou é real a partir da pessoa de Jesus Cristo. Certo? E isso tudo continua permeando o meu coração, continua movendo o meu coração, e Deus me leva a pensar mais uma vez na carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu quero compartilhar algumas coisas com você sobre isso. Eu quero ler com você o capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Vocês viram, né, gente? Eu tenho que parar e servir de modelo para rir assim, ó. Ai, ai. Eu quero ler com você o capítulo 1, do verso 1 até o verso 10, tá? Mas você não feche a sua Bíblia depois, não desligue o seu aplicativo. Agora nós estamos chique, né? A gente não fecha a Bíblia, a gente não fecha aplicativo, né? Então você fica com ela aí, porque há alguns outros textos, né, alguns outros versos que eu vou utilizar enquanto a gente estiver conversando, tá bom? 1 Tessalonicenses, então, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10, diz assim: Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção,
assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, verso 6, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Glória a Deus. Então não se esquece de permanecer aí com a tua Bíblia aberta, para você continuar me acompanhando. A carta de Tessalonicenses, as duas cartas de Tessalonicenses, elas têm algumas características, algumas marcas que são muito preciosas para mim. Normalmente, quando a gente começa a pensar numa igreja, ou ter uma igreja escrita no Novo Testamento como uma referência, um modelo para nós, a tendência da gente é a gente ir se lembrar da igreja de Corinto, se lembrar da igreja de Éfeso, né? Onde a igreja de Corinto, onde havia em profusão as manifestações do Espírito, dos dons do Espírito e tudo mais. A gente se lembra da carta de Éfeso por causa do conteúdo que ela traz, enfim, a gente vai sempre se lembrando. E a carta de Tessalonicenses muitas e muitas vezes passa desapercebida. Ela fica às vezes meio esquecida. Mas é interessante, porque a igreja de Tessalônica é a única das cartas, ou a única das igrejas que Paulo fundou, onde ele cita 3 pilares da vida dessa igreja, e 3 vezes ele olha e ele diz assim: no que diz respeito a isso, eu não preciso acrescentar absolutamente nada, porque vocês estão fazendo exatamente aquilo que vocês foram ensinados a fazer. E eu creio, queridos, que é isso que tem que nos motivar nessa noite, a nós pararmos para pensar. E eu quero desafiar você e incentivar você a permitir que o conteúdo do que Deus tem para nos dizer confronte o exercício prático da sua fé. Mas não para que você se sinta ou se veja confrontado de uma maneira negativa para diminuir você, não. Mas no sentido de você poder olhar e dizer para você mesmo diante do Senhor e dizer: espera aí, é possível eu continuar e é possível ir além de onde eu estou. É possível continuar galgando degraus, é possível continuar crescendo, é possível continuar aprendendo e dando passos de fé, atitudes práticas de fé no meu dia a dia. O pastor Robson falou um pouco disso hoje pela manhã, né? Quando ele trouxe uma meditação em cima das bem-aventuranças, ele nos levou a pensar um pouco sobre isso também, sobre essa ação prática da nossa fé. E é interessante que no verso 2, logo de cara, Paulo manifesta a gratidão que ele tem por aquilo que Deus fez na vida dos cristãos, dos crentes da cidade de Tessalônica. Ele tem gratidão. Paulo ainda tem vivo na sua memória a experiência que ele
Silas e Timóteo viveram ali. Se você for olhar em Atos 17, que é quando Paulo chega em Tessalônica, ele havia acabado de passar por uma das piores experiências que Paulo teve. Porque quando Paulo estava em Filipos, antes de chegar em Tessalônica, ele chega ali, ele anuncia o Evangelho, e quando ele anuncia o Evangelho, gente começa a se converter, e uma grande perseguição, uma grande revolta acontece com Paulo, e ele é tido como morto. Ele é agredido de todas as formas em Filipos. E ele então sai correndo de Filipos e vai parar em Tessalônica. E quando ele chega em Tessalônica, ele se esconde? Não. Mesmo com toda a perseguição que ele sofre em Filipos, ele vem, começa a entrar na sinagoga judaica e anunciar o Evangelho de Jesus, que Jesus era o Cristo que havia de vir. E as pessoas ali começam a se converter também. E o relato de Atos continua dizendo para nós que quando o pessoal de Filipos escuta que em Tessalônica o Evangelho também havia chego e que as pessoas estavam se convertendo, vem a comissão de frente. Eles vão chegando em Tessalônica e eles começam a acusar Paulo em Tessalônica. Começam a perseguir Paulo de novo. Começam a criar um tumulto na cidade de Tessalônica. Os tessalonicenses se reúnem, aqueles que se converteram, pegam Paulo e dizem: Paulo, é melhor você sair daqui. Você acabou de passar por uma situação difícil, agora não dá para você ficar por aqui, está na hora de caminhar. E Paulo então sai de Tessalônica e vai até Bereia, e lá em Bereia, novamente muita gente começa a ouvir o Evangelho, e assim a gente vai vendo a descrição da gratidão que Paulo tem no coração dele por aquilo que havia acontecido na igreja de Tessalônica. Quando você vem comigo para o verso de número 3, eu queria que você prestasse atenção numa coisa, porque Paulo diz que ele se recordava diante de Deus de 3 coisas que eram muito marcantes na igreja de Tessalônica. Ele tinha recordação da operosidade da fé. Olha comigo no verso 3, a operosidade da fé dos tessalonicenses, da abnegação do amor dos tessalonicenses e da firmeza da esperança da igreja que estava estabelecida ali. Quando você continua olhando para a carta de Tessalonicenses, você vê Paulo em todo o tempo mostrando um amor profundo por aquela igreja. A maioria dos estudiosos diz que a estadia de Paulo em Tessalônica não foi rápida, não foi coisa de 2, 3 semanas. Muitos historiadores afirmam e defendem a posição de que o tempo que ele passou lá foi maior do que aquilo que aparenta quando a gente lê, principalmente Atos 17. Até porque, se fosse muito rápida, como é que ele poderia ter recordações tão profundas como essa, de uma fé prática como tem a igreja de Tessalônica? Uma igreja que é operosa na fé, uma igreja que é abnegada no amor, uma igreja que tem uma esperança firme. Isso não daria para ficar marcado na vida, na memória do apóstolo Paulo, a ponto dele se recordar disso e enfatizar isso se ele tivesse passado um tempo muito rápido ali. Então eu creio que essa é a posição que prevalece. E é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, e eu sei que você ouve isso sempre, mas nós estamos vivendo um tempo onde tudo é muito imediato, você sabe do que eu estou falando. E quando nós pensamos no exercício da fé, ou no viver a fé de forma prática, a gente começa a descobrir que as coisas não acontecem tão rápido assim. Nem tudo acontece num estalarzinho de dedos.
Não são todas as coisas que são mudadas ou transformadas do dia para a noite. Pelo contrário, a gente começa a descobrir e perceber que o exercitar a fé de uma maneira prática traz uma exigência muito maior para nós. Exige de nós uma perseverança, um permanecer firme, um semear e cuidar de terra, e aguar e cuidar daquela semente até que ela possa realmente chegar a produzir o fruto que ela tem. Quando eu estou trabalhando no meio, junto com o pessoal do Ministério de Famílias, e a gente está, às vezes num curso, ou às vezes pessoalmente, sentado, conversando, a gente começa a perceber as transformações que as pessoas vão vivendo. A gente começa uma determinada atividade, e a gente começa a ouvir as pessoas, e elas começam a compartilhar o que estão vivendo. E conforme o tempo vai passando, aos poucos a gente começa a ver o fruto começar a querer aparecer. A sementinha começa a germinar, e você começa a perceber a família com atitudes um pouco diferentes. Eles começam a chegar até nós com um olhar diferente, com um sorriso diferente, com uma conversa diferente. E às vezes aparece outro que está no mesmo grupinho ali junto com a gente, e ele está um pouco, aquela pessoa, aquela família, ela está um pouquinho mais quieta, um pouquinho mais introvertida, mais retraída. E às vezes eu percebo, e às vezes converso com as pessoas, e eu ouço algo mais ou menos assim: pastor, sabe o que é? Às vezes parece que as coisas pela fé só dá certo na vida dos outros, na minha não. Às vezes parece que comigo as coisas não acontecem, e com os outros as coisas acontecem tão rápido. Aí eu queria levantar você para olhar e pensar numa coisa. Primeiro, que essa é uma conclusão meramente emocional, e portanto ela está muito suscetível a erros, e há muitos erros. Sabe por quê? Primeiro, você não sabe há quanto tempo aquela pessoa está se empenhando, se dedicando a ver determinada coisa ser atingida na vida dela. Você também não tem noção de quantos sacrifícios e quanto tempo de jejum, de oração, de meditação, talvez de negação, de privações, que aquelas pessoas já passaram para começarem a desfrutar naquele momento específico onde as coisas começam a florescer. Então, quando esses pensamentos ou sentimentos permearem a tua mente ou chegarem ao teu coração, querido, em nome de Jesus, deixa isso fora. Coloca isso de lado e diz: não, o meu irmão, a minha irmã, aquela família, aquelas pessoas, elas não são maiores ou melhores do que eu, elas não são mais especiais do que eu, não. Elas só estão vivendo uma etapa diferente do processo que o viver a fé na prática gera em nós. E se você, já eu vou mergulhar um pouquinho mais nisso, mas se você mantiver a firmeza da sua esperança, tenha certeza que você também vai colher. Você também vai chegar no tempo de desfrutar de vitórias. Mas essas três características, essas três marcas, precisam estar presentes em nós. Primeira delas, acabamos de ler no verso 3, a partir dali, a primeira delas, a operosidade da vossa fé. Aqui já começa a explicar para nós. Querido, uma fé prática é uma fé que exige de nós trabalho. Viver pela fé é algo trabalhoso.
E a gente acha que viver pela fé é apenas fazer uma oração ou crer e não abrir mão daquilo que Deus vai estalar o dedinho lá de cima ou vai botar o dedo em determinada situação e tudo vai mudar. E a gente não vai precisar fazer nada. A gente não vai precisar se mexer, a gente não vai precisar trabalhar, a gente não vai precisar se esforçar. E na verdade não é isso. Colocar a fé em prática, viver a fé em prática, é algo que exige de nós trabalho, dedicação. Se você se lembrar da carta de Tiago, no capítulo 2, do verso 17, 18 e depois o verso 22, eu não vou ler eles agora para a gente ser mais objetivo, mas Tiago traça um paralelo sobre como demonstrar, como é que nós podemos verificar a nossa vida de fé prática. E ele traça um diálogo que ele diz mais ou menos assim, como se houvessem duas pessoas conversando, e uma dizendo para a outra assim: você me mostra a sua fé, ô Rubi? Deixa eu brincar com a Rubi hoje, né? Ô Rubi, você fala muito da sua fé, dessa fé aí, mas eu não vejo você fazer nada. Mas eu posso mostrar a minha fé através daquilo que eu estou fazendo. E aí a gente começa a discutir quem tem mais fé, quem não tem. E aí vira aquela bagunça, aquele negócio que sai do nada, chega em lugar nenhum e não resolve nada na vida de ninguém. Na verdade, o que Tiago está querendo dizer para mim e para você é que, olha, para que a sua fé seja crescente, é necessário que você trabalhe de acordo com aquilo que você crê. É necessário que a sua fé seja demonstrada de maneira muito clara através de tudo aquilo que você faz, das atitudes que você tem. Um autor disse algo assim, presta atenção, que a fé prática é a confiança obediente e a obediência confiante em Jesus, demonstrada exatamente por meio daquilo que a gente faz. Eu obedeço, eu exercito os princípios que Jesus me ensina, porque eu confio que a minha obediência vai produzir frutos. A dificuldade nossa está em nos mantermos firmes, exatamente nisso, nas ações que nós temos. Nós começamos, lembra do alerta que Paulo faz na carta aos Gálatas? Ele olha e diz: o que é que tirou vocês daquele caminho que vocês estavam trilhando? Quem é que jogou alguma minhoca aí na sua cabecinha que fez vocês se desviarem do caminho que vocês estavam trilhando tão bem? Vocês começaram bem, mas já estão indo por outro caminho. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente começa e a gente caminha bem, mas em pouco tempo a gente permite que influências externas prevaleçam sobre aquilo que nós somos ensinados a dar passos de fé. Olha comigo, dos versos 7 a 9, olha como a fé dos cristãos de Tessalônica era prática. Os versos 7 a 9. No verso 7, diz que os crentes, os cristãos de Tessalônica, eles se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eles se tornaram modelo. Que tipo de modelo nós temos sido?
A minha fé tem servido de modelo para você? As atitudes que eu tenho, que eu procuro desenvolver e praticar, elas servem de referência para você? Elas servem de referência para minha esposa? Elas servem de referência para os meus filhos? É esse questionamento que nós temos que ter coragem de se deixar ser confrontados. Porque a igreja de Tessalônica começou a viver uma fé tão prática que toda a Macedônia e a Acaia os tinham como modelo. Ser modelo é aquele com quem as pessoas se identificam, olham e dizem: eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou me esforçar para ir nessa mesma direção. Não quer dizer se tornar igualzinho, xeroquinho, copiazinha, não. Mas é você olhar e dizer: puxa, eu vejo o esforço, eu vejo a dedicação, eu vejo atitudes reais, concretas ali. E eu vejo os frutos aparecendo. Eu vou fazer a mesma coisa. Dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou imitar. Eu vou seguir o exemplo. No verso 8, a fé prática da igreja de Tessalônica diz que a fé deles repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas por toda a parte. Alargaram-se as fronteiras. Uma fé prática, querido, além de servir de modelo para os outros, ela repercute. Quando eu disse no começo para você se permitir ser confrontado, não para te diminuir, não para te desvalorizar, pelo contrário, muito pelo contrário, para gerar em você um desafio vivo de você continuar indo além de onde você já está. É disso que eu estou falando. Porque quando a gente tem uma fé prática, ela repercute, ela produz resultados. E esses resultados, eles se tornam visíveis, não só para nós, mas ele vai se esparramando. Quando Deus disse para nós no início desse ano, que nós deveríamos caminhar como uma igreja para a cidade, queridos, é um grande desafio que Deus nos deu. É um grande desafio. Porque as pessoas têm que olhar para mim e para você, elas têm que olhar para a nossa comunidade, e a nossa fé, as nossas ações de fé têm que repercutir. Tem que ecoar lá para fora. E a dificuldade que nós enfrentamos é que às vezes a nossa prática de fé não repercute nem dentro da nossa casa. Essa é uma realidade, queridos, e nós precisamos enfrentar ela. Deixa eu compartilhar com você. Ontem à noite, eu estava em casa, falei algumas coisas para o Andrezinho, para o meu filho, e eu vi que ele não gostou muito, ele ficou meio bronqueado, meio chateado com o que eu falei para ele. Na verdade, eu estava querendo romper com um hábito dele. E é óbvio, né? Adolescente, você quer romper com o hábito que você tem? Pelo contrário, você quer afirmar, confirmar e vai que vai, né? É assim. É que a gente se esqueceu que a gente já foi adolescente também, né? A gente esquece que a gente já foi igualzinho. E aí a gente às vezes se perde nisso. Estou eu quietinho aqui hoje de manhã, e Deus falando, de repente, papai do céu, dá uma brilhadinha assim dentro, né? Faz assim, tum!
Lembrou agora o que você estava querendo fazer com o teu filho ontem, que você estava falando para ele ontem? Por que você quer romper aquilo? Cheguei em casa hoje na hora do almoço, sogro em casa, sogra em casa, aquela farra dentro de casa. Andrezinho veio, sentou ali, estava assim, meio desenchavido, não sabendo como é que o pai dele ia retornar, né? Não tinha visto o pai cedo ainda. Vai que o pai ainda está bravo, ainda vai bater o martelo em cima da mesma coisa. Sentei pertinho dele, olhei para ele assim, abaixei, olhei no olhinho dele e falei assim: filho, sabe aquela história que eu falei com você ontem, que eu não queria mais, e tereré, e periri? O zoinho dele assim, meio assim, sei. Aquele assim, o que será que vai acontecer agora? O que meu pai está inventando agora, né? Eu olhei para ele e falei: filhão, Deus falou com o pai hoje cedo. O papai entendeu que o papai estava errado. Quer saber de uma coisa? Enquanto você precisar, você vai ter o que você está tendo. Está sendo importante para você, e eu estou vendo que você precisa. Deus falou isso para mim. Do jeito que ele estava parado, com aquele olharzinho meio assim, o zoinho dele pulou para fora, arregalou o zoinho assim para mim, começou a olhar para mim, tipo assim: não acredito que meu pai está falando. Como assim? Eu falei: filho, eu estava no culto e Deus falou comigo que eu estava errado. Então, você precisa, enquanto você precisar, o pai vai te dar. O dia do garoto mudou. Repercute, queridos. Ecoa. E muitas vezes a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, ela não passa por mudanças porque não encontra eco. Porque ela está fechadinha, ela está trancadinha dentro de nós mesmos. E uma fé trancada dentro de nós mesmos, queridos, não serve para absolutamente nada. Ainda no âmbito da operosidade da fé, no verso de número 9, ainda no verso de número 9, a igreja de Tessalônica, ela deixa os ídolos e passa a servir a Deus. Deixa eu falar um pouquinho com você sobre a idolatria. Você me permite? O que é idolatria? A maioria das pessoas relaciona idolatria com algum objeto, com algum tipo de imagem. Então eu quero dizer para você que essa é uma visão extremamente limitada e muitas vezes errada. Porque às vezes existem muitas pessoas que não têm objeto cultico ou imagem nenhuma dentro de casa, mas estão cheios de ídolos dentro das suas casas. O time de futebol, a mágoa com uma pessoa, a decepção com outra, a ira com alguém, uma lembrança de 1497 que aconteceu um dia, talvez, quem sabe, lá, e você nunca mais largou aquilo, você vive preso a esses fatos. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida. Teu trabalho, teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, seu pai, sua mãe. Isso é idolatria. E a igreja de Tessalônica entendeu isso e eles abriram mão. E eu e você precisamos aprender a abrir mão
de ídolos que muitas vezes nós mantemos dentro das nossas casas, que nós mantemos dentro dos nossos corações. Tem uma segunda lembrança que Paulo tem da igreja de Tessalônica. Volta lá comigo no verso 3. Ele falou da operosidade da fé e depois ele fala da abnegação do vosso amor. A abnegação do amor da igreja de Tessalônica é o trabalho que é gerado pelo amor que eles tinham ao Senhor Jesus e à igreja que estava ali. Amor vai muito além de sentimento, querido. Muito além. O amor, se você der uma olhada lá em 1 Coríntios 13, do verso 1 até o verso 8, você vai ler lá o que é o amor e você não vai ver muito sentimento lá não, você vai ver muita atitude prática, muitas ações concretas, reais ali. E eu queria ressaltar uma delas que está no verso 5, que ele olha e diz: o amor não procura os seus próprios interesses. A igreja de Tessalônica, ela nos ensina exatamente isso. Uma fé prática é uma fé que faz a gente se movimentar, faz com que a gente sirva ao reino de Deus por causa de uma única motivação: amor. Eu me movimento, eu sirvo, porque em mim tem um sentimento: amor. Eu decidi amar, então eu coloco ele em prática. Eu tenho ações práticas, concretas, que beneficiam o outro. Quer resolver um problema familiar? Tira o olhar do seu próprio umbigo e procura amá-los, procurando fazer o que é melhor para todos, e não apenas para você. Maridão, olha para mim aqui. Você quer deixar a tua esposa feliz? Você quer ver teus filhos crescendo? Ame. E ao invés de procurar o seu próprio benefício, a sua própria satisfação, negue isso e faça aquilo que vai ser bom para todos. Você vai estar agindo como um homem de Deus. Você está colocando a tua fé em prática. A terceira lembrança que Paulo tem daquela igreja é a firmeza da esperança daquele povo. E assim como nas outras duas, Paulo diz: eu não tenho nada para acrescentar nisso para vocês também. Tenho nada para acrescentar, porque vocês têm uma esperança muito firme, muito sólida. Essa firmeza, ela está relacionada a nós enfrentarmos hoje, agora, os desafios que se apresentam para a nossa vida. Qual é o teu desafio hoje? O que é que te desafia nesse período da sua vida? Qual é o grande desafio que você tem diante de você? Se mantenha firme, olhando para ele e dizendo: vou te enfrentar e vou vencer, e vou superar. Mas você vai fazer isso exercitando de maneira muito prática, real, aquilo que você aprende sobre aquela área. Se é uma dificuldade financeira, existem princípios financeiros que, se nós exercitarmos ele de maneira prática, nós vamos chegar lá. A gente vai ver a ação de Deus nos levando a superar.
Se o relacionamento conjugal está desgastado, está bagunçado, se o relacionamento com os filhos está em desordem, se a comunhão dentro da igreja também não está agradável, ou se determinada ação não está bom, qual é ou quais são os princípios ensinados pelo Evangelho de Jesus que não estão sendo colocados em práticas por nós? É isso que nós precisamos entender. É por isso que quando eu repito, me permitam, deixe que isso confronte você, permita que isso confronte o que você está pensando e fazendo no que diz respeito ao exercício da prática, da fé. Que rolo que eu fiz nessa frase agora, né? Só Jesus. A esperança, ela faz a gente olhar para frente. A igreja de Tessalônica tinha uma esperança tão viva na iminente volta de Jesus, que aquilo os levava a agir e agir sempre na direção do próximo, de exercitar o que aprendiam. Eu e você precisamos resgatar isso. Esse sentimento de urgência que o Senhor que nós devemos permitir, na verdade, que o Senhor mantenha viva em nós, porque o Senhor volta. E Ele está muito mais perto do que a gente pensa. O problema é que a gente não está tendo olhos para ver e muito menos ouvido para ouvir, porque as coisas estão acontecendo ao nosso derredor. E eu não estou falando aqui uma teologia de pânico e de coisa, não, eu estou dizendo de uma realidade clara. Se você quer ser um pouquinho curioso, abre Mateus capítulo 24. Nós estamos nos aproximando, queridos, da volta de Jesus, e eu não tenho dúvida disso. E nós não podemos perder esse sentido de urgência que como igreja precisamos ter no exercício da nossa fé. E deixarmos de ficar acomodados, esperando pelos outros ou deixando para os outros. Sou eu, é você, somos nós. Nós somos a geração que Deus quer usar. Enfrente os seus desafios, porque tem um futuro preparado, pronto para você desfrutar. Está pronto. Lá em Efésios, Paulo diz isso, que toda sorte de bênçãos já nos foi dada, já nos foi concedida nas regiões celestiais. É aí que a gente esquece, porque a gente quer tudo aqui. E a gente esquece que para chegar na região celestial tem que trabalhar, tem que botar a fé em ação, tem que ter o exercício para chegar lá. Uma fé prática é aquela fé que tem Jesus como firme fundamento, que não retira Jesus do lugar da pedra angular, que não negocia os seus princípios e valores. Que sabe a importância que o cristianismo tem, que o ser cristão tem. E eu quero encerrar lendo uma frase de C.S. Lewis, e eu confesso para vocês que ler essa frase e ficar com ela tem sido confrontador. C.S. Lewis disse assim: o cristianismo, se é falso, não tem importância nenhuma, mas se é verdadeiro, ele tem infinita importância. O que o cristianismo não pode ser é de uma importância moderada. Você conseguiu entender isso, querido? Porque se o teu cristianismo, o meu cristianismo, o nosso cristianismo
tiver uma importância moderada, nós não vamos ter uma fé operosa, nós não vamos ter abnegação de amor, e nós não vamos ter uma esperança firme. Nós vamos viver um clube social e está tudo certo. Eu espero que não seja isso que você deseje. E a minha expectativa é que isso que Deus está trazendo para o teu coração essa noite comece a promover resultados imediatamente e que você cuide demais disso. Feche os teus olhos, por favor. Reflita um pouquinho no que Deus falou com você. Reflita em frente aquilo que o Espírito de Deus falou com você. Continue orando. Trabalhe um pouquinho nesse sentido. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Você pode declarar Eu isso? sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Declara a fidelidade do Senhor. És fiel em todo tempo, Sempre, Senhor, tu és em fiel. todo tempo tu és A bondade está tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu queria convidar o Rony. Vem cá, Rony. Vem orar por nós, querido, por favor. Rony é nosso missionário.
Se você não conhece o ministério do Rony, procura pelas redes sociais A Mesa e o Trono. Pensa num ministério lindo, bonito, que tem uma fé prática. Na pandemia ele me ensinou uma pancada de jogo. Eu sentava e jogava com o Andrezinho. Foi top. Fecha os teus olhinhos, o Rony vai orar por nós. Senhor, como é bom poder estar aqui com meus irmãos, orando realmente para que a gente possa botar em prática a fé que o Senhor quem coloca nos nossos corações, Pai. Que a gente possa lembrar também que aquele que acha que tem pouca fé, possa pedir ao Senhor, porque a dá liberalmente, Deus. Que a gente possa lembrar, Pai, que é nos momentos de medo, de ansiedade, de constrangimento, que a fé se faz presente para nós, Pai, um recurso que nos ajuda a renovar nossas forças e a seguir. Pai, que a fé de cada um aqui, Pai, possa ser fortalecida pela confiança que a gente tem na Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelo tempo de poder praticar a fé com esses irmãos, em cada frente que também nós pudemos estar e relembrando e revendo todo o trabalho que essa igreja tem feito, porque se estamos de pé hoje aqui, Deus, certamente é por causa da fé e pela operosidade, Deus, que ela tem em nós, Senhor. Que a gente possa rever, Pai, como tem andado nosso coração diante dela, como nós temos tratado as coisas às vezes de maneira sem considerá-la, Deus, e que a gente possa se arrepender, sabendo também que a própria fé, Pai, é aquilo que nos reconstrói, Pai, para que vivamos uma vida digna daquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Muito obrigado, Pai, pela igreja, muito obrigado por cada irmão, muito obrigado pela palavra do pastor Caio, Pai, e que a gente volte para casa, Pai, com muita fé, Pai, para enfrentar nossa semana, enfrentar nossos dias que são maus, sabendo, Pai, que o Senhor é bom e continua nos amparando. Louvado seja o seu nome, nós te exaltamos, louvado seja Jesus, em nome dele nós oramos, amém. Então, o Rony vai estar comigo lá na frente. Nós vamos lá naquela porta bonita. A Débora também. E aquelas meninas lindas, que eu adoro cutucar elas. O Rony e a Débora estiveram com a gente os últimos 17 dias, deu isso? 17 dias servindo a Deus de uma maneira preciosa. E agora estão voltando para Atibaia para retomar as atividades lá. Então você também vai ter a oportunidade e o privilégio de se despedir deles lá. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós hoje e sempre, e que o Senhor nos encontre aptos para toda boa obra, hoje e sempre. Amém.